Olá, muito boa noite. Cá estamos com o projeto de Cozinha Vegetariana Amar por Dois para mais uma live. E hoje vou estar à conversa com a Rita Burmester, que é vegetariana desde os 15 anos, começou cedinho, e vamos conhecer um pouco da sua caminhada. Se não me conhecem, eu chamo Gabriela Souto-Maior, sou ilustradora de livros para a infância, sou também investigadora na área da ilustração e é responsável por este projeto bonito que é o Amar por Dois. Vocês agora conseguem aceder ao site por amarpor2.pt, é muito fácil. Conseguem lá visitar também o canal de YouTube do projeto. Tem Amar por Dois TV e se vocês carregarem lá conseguem ver todas as lives gravadas passadas. Quem não consegue ver as anteriores ou em direto completamente, depois pode ver mais tarde gravadas, vai vendo aquela que vos parece mais a vossa onda, consoante o convidado que lá está, e vocês podem escolher e ouvir as nossas conversas. É sempre simpático quando vocês aparecem para nos dizer olá, para nós não nos sentirmos tão sozinhos e sabermos que nos estão a receber muito bem desse lado. Apareçam e digam olá e digam de onde é que estão a falar, para nós sabermos. De vez em quando temos convidados que trazem amigos de longe. É sempre uma maravilha nós vermos que tem aqui muita gente para nos ouvir. Eu quero pedir-te, como peço em todas as lives, que coloques um gosto na página do Facebook, que subscrevas o canal do YouTube também, para depois assim vocês conseguirem receber os vídeos e as publicações que lá vão aparecendo e ficarem a par de tudo e não perderem pitada. E o projeto assim também cresce mais um bocadinho e a caminhada verde fica menos solitária, digamos assim. Portanto, inspirem-se. Não se esqueçam, inspirem-se. Vamos então ver se já temos a Rita do outro lado para conversar connosco. Olá, Rita. Olá, estou Muito aqui. bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Olha, eu costumo pedir... Ai, tanta gente dizer olá, então vamos lá ver. Vamos começar pelo princípio. Hoje temos... a Maria hoje está no Porto e diz boa noite. Boa noite, Maria. E temos aqui o Luciano que também diz boa noite. Só não sei de onde é que ele está a conversar connosco, mas depois nós vamos descobrindo. Quero-te pedir o que peço a toda a gente, que é para falares um pouco sobre ti, de forma resumidinha, para as pessoas que te estão a ver saberem quem tu és. Está bem? Não tenho muito jeito para falar sobre mim, mas... Qualquer coisa simples, assim, de onde é que és, essas coisas assim, o que fazes. Ok, então, eu vivo em Vila Nova de Gaia, portanto ao ladinho do Porto, não é? Estamos pertinho. Só mesmo atravessar a ponte e aqui estou eu. Sou diretora artística da Crónica Pitoresca. Eu comecei mais como sendo atriz só, mas depois só cresceu. Só é que quem diz. Só, como quem diz, não é? Sim. Entretanto, comecei a fazer um pouquinho mais e a abrir caminhos para a produção e outras coisas. E então faço um bocadinho de tudo no teatro, no cinema também, trabalho sobretudo com serviço educativo. É um bocadinho isto que eu faço na vida, não é? Se tiveres dúvidas, estás à vontade. Já está constante. Exatamente, mas é sobretudo um resuminho daquilo que eu faço profissionalmente, pelo menos. Olha, e na vida, tens crianças, não tens crianças? Ora, conta-nos. Tenho, sim senhora, tenho duas meninas, muito giras, claro, são minhas filhas. Claro que são. A uma tem 13 anos, estava aqui a ver que idade é que ela tinha. O stress dos diretos dá isso, a gente não sabe a idade dos filhos. Mesmo. Pronto, olha, isto é o primeiro direto que eu estou a fazer, portanto, faço isso um bocadinho. Está certo. Então, a mais velha tem 13 anos e a mais nova tem 6. Portanto, são idades bem diferentes e ambas vegetarianas. Na verdade, desde sempre. Elas vieram de mim e, acaso, isto é um pormenor interessante que se pode dizer já, porque vem mesmo a calhar, uma das enfermeiras que me seguia logo na primeira gravidez, numa altura em que não era assim tão comum ainda, porque era 2008, hoje em dia falam mais, mas em 2008 era uma aberração ainda, não é? Era um bocado E nessa altura a enfermeira disse mesmo, os bebés conhecem os alimentos que as mães ingerem, portanto, o motivo pelo qual se dá os alimentos devagarinho, ou seja, se vai acrescentando este e depois aquele e etc, é precisamente porque para detectar se eles têm algum tipo de alergia, alguma coisa, algo que não seja tão bom com aquele alimento. Portanto, ingerir um alimento para a minha filha
que era desconhecido através da gravidez, não é? Sim. Que lá está, não seria uma coisa assim tão agradável para o bebê, porque era mesmo desconhecido. Portanto, é um pormenor que eu achei giro e que acho que vinha a calhar. E vinha, claro. Eu também senti isso com o meu pequeno também, eu tive uma gravidez vegana e então ele nasceu de mim, aquela conversa, né? Ele só conhecia aqueles alimentos, portanto, imaginar que ele coma outra coisa qualquer é mesmo estranho e nunca sabe como é que o corpo vai reagir. O corpo safa-se, mas vai ter trabalho, né? Se isso acontecer um dia, vai ter trabalho. Isso é verdade. Olha, deixa-me cá então mostrar agora aqui a Filó, também está-nos a falar de Benavente. Olá. E temos a Susana, que está a falar de Ponte de Lima. Uau! Boa. Olha, então agora conta-me, como é que aos 15 anos se muda assim para uma alimentação diferente daquela que os nossos pais nos deram? Na realidade, eu tive uma depressão aos 13 anos, o que ajudou muito. Ajudou muito. É muito É sim, veio a calhar, certo? Neste caso. É mesmo surreal. Como se diz assim, tive uma depressão, ajudou muito. Não, mas tirado fora do futuro contexto. foi assim, né? Ficou verde, em vez de ficar cor-de-rosa, pronto. Yeah. Exatamente. Conta. Então, naquela altura, houve, no fundo, o mundo não tinha muita piada para mim, não é? E, Já não tem, repara, já não tem, não é? Normalmente com 13 anos a vida é muito complicada, começa a ser complicada, a gente começa a ver tudo um bocadinho mais negro, mas quando se tem de facto um episódio depressivo é diferente. Sim, exatamente. Eu roía canetas, eu comia plástico, gente. Plástico, de nervos, de ansiedade. E não estava muito bem naquela altura, não se recomendava, portanto. E a dada altura a minha mãe não sabia o que havia de fazer comigo. E tinha uma amiga dela que também era professora, a minha mãe é professora, e ela pediu ajuda porque essa amiga tinha outras práticas e de facto ela no fundo estava com as energias e outras coisas desse género e acabou por me introduzir novas práticas de vida. No fundo foi isto. Então, ao mudar toda a minha estrutura, a minha prática de vida, ou seja, tudo mesmo, desde conceitos, tudo começou na mente, não começou não é externo, é de dentro, na mente, no coração, aqui dentro mesmo, em mim. Ou seja, tudo começou porque deixou de fazer sentido aquilo que eu fazia naquele momento. Deixou de fazer sentido dizer determinadas palavras, deixou de fazer sentido agir de determinados modos. Toda eu comecei a mudar para uma forma, se calhar, mais saudável. Sim. E ao mesmo tempo a alimentação veio porque já não era compatível com aquele meu estado. É muito isto. Tudo começou porque me sentia mal, e porque me sentia mal e me queria vir a sentir bem, e porque comecei a transformar, eu não queria nada, eu na realidade não queria nada. Só que isto aí do sufoco, não é? Daquela cor estranha. A verdade é que eu já nem queria. Já estava tão bem. Eu costumava até dizer que a tristeza era muito confortável. E eu dizia isso porque era assim que eu me sentia. Quando eu estava triste, era do género, é tão difícil estar alegre naqueles momentos, tão difícil. Porque quando se está alegre, depois de tanta tristeza, é quase como a tristeza dava ali uma capa, uma espécie de proteção que eu não sei explicar, mas energeticamente, ou o que quer que seja em mim, assim sentia. E quando eu ficava feliz, eu sentia-me atacada por todos os lados, culpada por estar feliz. E não cansa? Eu acho que cansa quando nós estamos tristes durante muito tempo e depois ficamos felizes, acho que cansa ser feliz. Cansa. E a tristeza também cansa, só que depois é outro tipo de cansaço. Ou seja, ficar feliz cansa muito porque é esquisito. Não é comum. Não é comum, quando se está muito triste, não é comum. E cansa, sobretudo o que mais me complicou foi a culpa, não é? Se eu me lembro, a Maria está aqui a perguntar se eu ainda me lembro dessa fase. Não é uma pergunta, ela está mesmo a constatar que tu ainda te lembras muito dessa fase. Foi marcante, não é? Eu lembro-me do estado em que estava, ou seja, se calhar não me lembro dos episódios. Sim, são as sensações que ficam. Mas lembro-me como se estivesse dentro de um buraco negro e lembro-me disso muito bem. Lembro-me de roer canetas e lembro-me desse peso.
Depois, não me lembro de muito mais. Não me lembro porque sequer que eu estava assim. Às vezes não é preciso nada, são estados. São estados. É isso. Sim. E então, essa amiga ajudou-te e depois a alimentação veio, mas a tua mãe não comia dessa forma? Não. Nem a minha mãe, nem o meu pai, nem os meus irmãos, ninguém na família. Aliás, em 1999, quantos? Não é? No supermercado não tinha uma área viva como tem hoje em dia, não é? Em 1999, por acaso, a minha mãe encontrou umas salsichas vegetarianas congeladas, que aquilo era estilo uma raridade, num único supermercado, não me lembro qual era, mas era um único supermercado que tinha, assim, um hipermercado na realidade, e eu ficava estilo, salsichas vegetarianas, era muito fixe, não é? Estilo, depois a variedade também no início não era muita, às vezes que eu comia alface com tomate e cebola num restaurante, até começar a perceber que na realidade o problema não é que eles não tivessem outras coisas, eles só não sabiam o que era isto de ser vegetariana ou o que era isto de não comer carne ou peixe, ou marisco, ou por aí fora, né? Então eles não tinham ideias porque também não sabiam sair dali. É só isso, era mesmo só isso. Então eu comecei a perguntar coisas como: não tem feijão? Tenho, menina, claro, feijão tenho. Então isso serve. Claro. Sabes que eu estive, no outro fim de semana, estive num evento onde tinha muita gente e estavam a cozinhar para muita gente e a comida era tradicional, obviamente. Foi muito interessante porque foi a primeira vez depois do confinamento que eu me reuni com muita gente e nós entramos para esse evento e fomos todos testados. Entrou tudo de máscara e depois foi tudo escrafunchado, né? Testou tudo negativo e então passamos a tirar as máscaras, então parecia assim uma coisa muito, oh meu Deus, estamos aqui livres. Pronto. Para além dessa parte, que foi engraçada, era uma coisa ao ar livre, mas pronto, estávamos todos um bocadinho mais seguros. Na altura da refeição, eu fui dizer à cozinheira, eram várias cozinheiras, mas fui dizer à cozinheira que não comia animais, e então o que é que eles podiam fazer para mim? E diz ela assim, muito depressa, hoje acho que a salada era tipo salada russa, estás a ver? Aquela coisa que tem feijão verde e ervilhas e batatinha pequenina e cenoura e tal, eu não sei o quê. Pronto, e eu ainda não sabia o que era a comida, mas ela assim, e atum, pode ser atum? Exato, então disso havia Mas sabes que é engraçado? É que nunca me tinha acontecido. Eu conheço não, assim tanto não. Esta história, eu ouço de todos os vegetarianos possíveis e imaginários que já passaram por, pode ser um peixinho, pode ser bacalhau, pode ser atum, pronto. Nunca tinha passado, eu só conhecia isto da história. E então, ela diz-me aquilo cheio de boa vontade, mas pode ser atum. E eu disse, mas isso é peixe. Diz ela, mas há os que comem. Porque também há, mas olha, mas é que agora há aqueles que se dizem vegetarianos e que comem peixe, mas Pois há. vegetariano É que isso que come está a peixe estragar não os é conceitos. vegetariano. Exatamente, não é vegetariano. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa, voltar ali atrás um bocadinho, Volta. porque preciso só aqui fazer aqui uma conexão. Quando eu disse energias na altura, era uma cena que se calhar ninguém conhece, que era Jorei, que era o que ela conhecia. Também não que conheço. não, pronto, e que era uma transmissão de energia, não me lembro muito bem, mas é qualquer coisa japonês, ok? Sim. Não me lembro muito bem porque foi a primeira coisa à qual eu fui introduzida e que me mudou logo hábitos de todo o tipo, de estar e por aí fora. Depois, e isso sim é o que veio para ficar na minha vida, foi a Reina Skidji. Reina Skidji. Eu nem consegui ler aquilo que tu escreveste. Eu disse, tem qualquer coisa, pronto. Ela há de me dizer. Exatamente. Reina Skidji é uma palavra em esperanto. Skidji. Que significa fazer-se renascer a si mesmo. Foi Robin que criou isto, não é? E toda a forma de género não há nem comparação. Todas as coisas, as pequenas coisinhas que eu vivia, que eu achava que eram os meus standards e as minhas bases, ele veio e voilà! Fez-te aí uma lavagem. Foi completamente. E foi aí mesmo que ser vegetariana aconteceu. E daí aos 15 anos. Porquê? Porque aos 13 tive a depressão, tive até aos 14, 15 anos mais ou menos ali nessa coisa que era Jorei. Ok. E que há muita gente que confunde ou que equipara a Reiki, é isso? Ok. Embora não seja exatamente.
Mas pronto, mas há quem o equipara a isso. E finalmente isso não tem nada a ver, porque não é um grupo, não é nada disso, é toda uma forma de é vida, é sim uma estrutura diferente. Isso foi o que me trouxe realmente a alimentação, mas eu não fiz nada para fazer. Eu nem sabia que vegetarianos de facto existiam, ou melhor, eu tinha ouvido falar, mas o que eu dizia, literalmente dizia, é que ser vegetariana era a coisa mais estúpida à face da Terra, que eu nunca na vida viria a ser vegetariana. Pois eu já disse isso. Dizemos todos. Pois pronto. Então, eu sou mais, digamos que eu tenho 37, portanto aos 15, a minha vida é mais vegetariana do que não. Eu nunca na vida seria vegetariana, que é uma coisa engraçada. E com relação a isso, do atum, eu tenho uma melhor ainda. Vai, então conta. Para não falar do fiambre, não é? Se o fiambre, então, é pão, queijo. Já agora. Claro. Estou a brincar. Não come. Não, claro. Olha, se não come, não há problema nenhum. Tenho aqui uma tosta mista incrível, não é? Portanto, não é carne. Mas a melhor foi quando em 2007 me casei e fui até aos Jerez. Naquela altura fui aos Jerez porque eu queria mesmo descansar e não queria outra coisa, só queria mesmo natureza e não sei o quê. Uma outra coisa que eu achava que não queria, eu era muito citadina e que queria cidades e coisas do género, mas não, eu quis mesmo refugiar-me e numa cena com árvores e águas. As energias são melhores nessa zona, nesses sítios. Sim. Exatamente. Então, um desses jantares, eu comi batata a murro como batata a murro, porque tudo o resto tinha um bocadinho de carne para dar gosto, não é? Por amor de Deus, a comida não tem absolutamente nenhum tipo de sabor, não é? Então, havia grelos e ela disse, eu tenho aqui uns grelos espetaculares, tenho um bocadinho de bacon, está perfeito. Então, bacon não era carne. Pois não, é um embutido. Exatamente. Para piorar, olha, mas tem pão ao menos, estilo para eu mergulhar no azeite, uma cena. Temos aqui um pãozinho com chouriço incrível. É formatação, mas isso, pronto, foi 2008, não é? 7, pá. Temos que perdoar. Sim, temos que perdoar. Não é. Eu estou a repetir-te, mas achei piada, só mesmo por causa disso do atum, porque o atum ainda é. Ainda lata. Eu acho que é mesmo isso. Há muito. Mesmo as pessoas que comem de forma tradicional, às vezes, não consideram o atum um peixe propriamente porque nunca o veem no seu corpo, né? A maior parte das vezes não comem atum fresco, comem sempre da lata, então há aquela dificuldade de ligação. Pronto. Mas depois, neste evento que eu fui, acabei por comer super bem, porque depois descobriu-se uma outra alma que estava lá, que também era vegetariana, e ela cozinhava para ela e para mim. Portanto, eu comi super bem. Deixei de ter que, depois daquela primeira entrada, deixei de ter que dizer o que é que eu não comia. Né? Passei a comer mesmo. Então, olha, deixa-me fazer-te uma pergunta. Já agora também posso. Então, e já te aconteceu de chegares a um sítio, um restaurante, uma coisa qualquer, com não sei quantos amigos, que todos eles comem carne, ou praticamente todos, ou quer que seja, a grande maioria, e fica toda a gente a olhar para ti de lado, tu não vais comer nada, vai ser um horror, e de repente chega o prato vegetariano e fica toda a gente. Claro, os nossos pratos são muito mais bonitos. São muito mais bonitos. Se calhar eu queria isso. Não, sim, isso acontece muitas vezes. É giro, é. Mas eu acho que é por isso que é assim que se consegue mudar o mundo, é com este tipo é com a boca, né? As pessoas vão provando e vão vendo que... É por isso que agora nós temos muito mais opções. Temos, olha, ainda hoje conversei com um amigo próximo que tinha visto umas batatas fritas no supermercado, daquelas de pacote, e viu que o pacote dizia que era vegan. E ele disse, depois diz, a maior parte das batatas são veganas, quer dizer, não há dificuldade, é batata e óleo vegetal, normalmente. Salvo raríssimas exceções, aquelas que têm sabores e que é mesmo de bacon, não é? E não é vegetal, pronto. E nós depois estávamos a conversar sobre o assunto e o que é que aconteceu? O que é que eu penso sobre o assunto? Porque é que agora as marcas, às vezes, gastam dinheiro para pôr o símbolo? Porque o símbolo custa dinheiro, meter lá a dizer que é vegan custa um certo dinheiro. E eles fazem isso porque está a crescer tanto o mercado da compra vegana que eles até nem se importam de pôr esse selo porque sabem que vai haver muito mais clientes, que somos nós, que andamos lá à procura daquilo que é vegano e que está certificado que é vegano.
estupidamente, porque toda a gente sabe, só lendo o rótulo, que batata frita é batata com óleo vegetal. Yeah. Mas até aí, está mesmo a crescer e agora está fácil para quem faz uma vida de processados, porque há muitos de fácil acesso em quase todos os hipermercados. Mesmo nas terrinhas já começa a haver. Portanto, é uma coisa boa. É verdade, é mesmo verdade. Também reparo isso. Aliás, há cada vez... E depois há também aquela coisa, aquele mito de que ser vegetariano é muito caro, porque quando se vê esses produtos assim mais processados, assim, e depois há outros, estilo, dizem os enchidos vegetarianos e coisas desse género, começam logo a dizer, isto é tudo muito caro e não sei o quê. Claro que assim, a minha pergunta aí normalmente é sempre, mas o quê? Mas a carne é barata? Estilo... Não é? Não é. Agora... E depois é assim, quem quer ser vegetariano e já comia esse tipo de produto na alimentação tradicional, já pagava, porque essas coisas são caras. E depois acaba por... É um processado, mas noutra versão. Se calhar aí eles veem que é um bocadinho mais caro do que a versão tradicional. Mas se comerem comida de raiz, já não fica nada caro, porque a nossa alimentação é barata se nós fizermos as coisas todas de raiz, não é? O básico, arroz, feijão, couves, está feito. Não é? Sim, completamente. Agora diz-me uma coisa, voltando atrás, tu eras menina e mudaste a alimentação e depois a tua mãe aprendeu a cozinhar? Vocês tiveram luz de alguém mais conhecedor ou nem por isso? Não. No início até, a minha mãe até nem era, nem teve assim tantas dificuldades, porque ela conhecia, por exemplo, a soja e ela já adaptava algumas coisas, ou seja, mesmo na carne ela já não punha só carne, misturava com a soja, porque aumentava e não tinha que ser tanta carne na massa à bolonhesa, coisas desse género. Depois... havia outras coisas onde era realmente mais difícil, não é? Mas ela, no fundo, o que é que ela fazia? Ela encontrava uma maneira de aquilo que ela cozinhava fazer também para mim, não é? Em vez de ser, sei lá, se eu soubesse um arroz de ervilhas, claro, é muito simples meter qualquer coisa ali, não é? Estilo... Deixa eu ver o que é que eu comia aos 15 anos. Aos 15 anos já não me lembro. Olha, a Maria estava a dizer que eu tinha boa memória. Não, mas a gente lembra-se das sensações, das coisas marcantes. A comida não era necessariamente uma coisa marcante. Não era mesmo, nesse sentido pelo menos não era, mas a minha mãe fazia, por exemplo, umas bolonhesas muito boas, depois a minha mãe ela fazia uns tofus panados que nem era bom, era muito bom, era, por isso é que não era bom, não. Eu também gosto. Ela fazia mesmo e depois assim, há coisas que eu não precisava de muito, por exemplo, um arroz de feijão é completo, não precisa de nada. Metes umas couvinhas ou uma sopa, a coisa está feita. Exatamente, e eu não precisava mesmo de mais nada. Claro que eles ficavam sempre com aquela sensação de, mas não vais comer mais nada. E depois assim, eu comia o ovo, não é? Portanto, se eu comia o ovo naquela altura, também não é tão difícil, não é? Há coisas que são muito simples de resolver com o ovo, nesse sentido. Mas repara, isso foi o que me aconteceu na primeira refeição no tal evento, como era aquela tal salada. Eu disse, tem ervilhas a comida, então está resolvido, não preciso comer mais nada. Mas não quer que lhe ponha, não quer que ponha mais nada, já tem batata, tinha feijão verde e tinha ervilhas, estava completo. Quer dizer, não era as coisas, não foi uma refeição muito interessante em termos de sabor. Não foi, mas eu tinha acabado de chegar, também não me podia queixar, não é? E eu não quis ir para a cozinha e eu ali de repente logo mexer naquilo que não era meu. E comi nutricionalmente, eu fiquei equilibradíssima, não é? A próxima refeição ficou maravilhosa porque tiveram a cozinhar mesmo as minhas versões, que era a versão da outra cozinheira, percebes? Foi aquelas coisas. E o brócolis, por exemplo? O brócolis é maravilhoso e é mesmo saboroso. Concordo. É mesmo... Acho que as pessoas nem imaginam o que o brócolis faz de maravilhas na minha refeição, por exemplo. Lá já me estou a babar. Os meus filhos, não estou a sério, não, a sério. Os meus filhos, já na primeira vez, eu gosto muito têm fome, claro, e começam a pedir comida, pedem brócolis. Não pedem assim uma exorbitância, dizem, podia ser, sei lá, mamãe, esparguete com brócolis. Mas é bom, é mesmo muito bom. Eu estou a falar a sério, não estou a brincar. E depois há, por exemplo, um arroz malandro de cogumelos. É daquele tipo de coisa que é super fácil fazer e que, por exemplo, mesmo tendo convidados em casa, ninguém lhe vai torcer o nariz, sobretudo de fritas. Cogumelos que são mesmo assim castanhinhos e que deixam a água toda castanha e que depois têm assim umas coisas verdes por cima, sejam elas salsa, coentros, o que vocês quiserem. Ninguém fica mal, muito pelo contrário.
É daquelas comidas mais simples e que se faz assim, tcharam! Olha, Eu não sou grande cozinheira. Não és quê? Não sou grande cozinheira, quem cá em casa costuma cozinhar é o meu marido, que cozinha, por sinal, muito bem, mesmo. Olha, e o marido também, quando tu o conheceste, ele comia assim ou não? E come ou não? Ele não é vegetariano. A pergunta não foi nada bem feita. Vamos andar para trás, que isto pareceu muito mal. Então é assim. Quando conheceste o teu marido, antes de ser marido, ele comia de forma tradicional ou era vegetariano? Completamente tradicional, mesmo. Ele continua a não ser vegetariano, mas a sua grande parte da alimentação é cá em casa e acaba por comer muito mais vegetariano do que tudo o resto, porque é ele que cozinha, não é? Pronto. E se ele cozinha e não vai cozinhar carne, é porque não vai comer carne. Portanto, se ele cozinha e não põe peixe, é porque não vai comer, não é? Portanto, É bom, isso é positivo. exatamente. E ele é que decide o que vai comer, porque ele cozinha, ele decide. E eu não me faço nada de regada, eu como tudo que Não, sabes o que é que eu acho? Eu acho que a gente encontra na vida pessoas que depois se tornam as nossas caras metade, que têm esse respeito por nós, porque eu acho que isso é uma coisa de respeito, né? Sim, E amor, muito amor. E eles prescindirem daquele paladar que eles gostam para cozinhar para nós. Eu, por acaso, ele, também por acho que acaso, isso é é um engraçado. É mesmo, foi muito giro, porque depois ele disse uma coisa uma vez que foi, quando eu te conheci tinha colesterol, e a médica estava a pensar em dar-me medicação, acho que até referiu nisso, para o colesterol. Depois começamos a viver sozinhos e a minha alimentação mudou porque passei a cozinhar vegetariano e depois comecei a cozinhar outras coisas, e então a maior parte da alimentação dele é vegetariana e diz ele, Deus, colesterol, já não há mais colesterol, nunca mais houve, nem nunca mais ouvi falar. A verdade é que já nem eu me lembrava do assunto. Ele referiu isto há relativamente pouco tempo e eu achei piada. Eu, a sério? Tu tinhas colesterol? Oh! Não lembro, mas claro. Não, mas é muito comum. Essa parte é muito comum. E se os triglicerídeos? É muito comum que baixe quando se muda para a nossa alimentação. Um mito, isto para mim é um mito, mas terrível, porque, por exemplo, com 15 anos, agora que estás a falar nesse tipo de coisas, as pessoas diziam assim, queres ser vegetariana para quê? Para emagrecer? Olha, que não é assim que se emagrece, tá? Era logo assim, estilo escandaloso mesmo. E eu dizia, não é para emagrecer, é mesmo, não faz sentido. A última coisa que eu comi, ou pelo menos a penúltima, porque a última não me lembro mesmo, mas a penúltima foi rodízio. Ainda por cima. Yeah. E porque que eu decidi que já não era mesmo mais para mim? Porque eu comia rodízio, porque fui a um restaurante onde os meus colegas e amigos, portanto, eu tinha 15 anos e tinha uma série de meninos de 15 anos e meninas de 15 anos à minha volta, não é? Sim. Todos 15 anos. Queriam comer rodízio e eu disse, pronto, olha, vamos lá, não queria muito comer isso, acho um bocado pesado, mas também estilo, não vou ficar mal, não é? Por amor de Deus, só um rodízio na tua vida, não é? Bem, eu lembro-me de me sentir tão mal, tão mal. E eu não sei se aquilo era físico, se era emocional, se eram as duas ao mesmo tempo, se era uma combinação de uma cena estranha. Só sei que eu saí de lá a dizer: mas eu estou maluca, mas por que raio? Mas o que é que estou aqui? Tu já estavas no processo. Pois, mas eu não conectei, sabes? Eras menina normal. Não conectei. Então comi rodízio e foi mesmo, quando saí do rodízio foi mesmo, não dá. E foi assim. Foi assim. Não, mas eu acho muito engraçado se conseguirem, já alguns convidados me disseram isso, partilharam isso, que foi cedo. Essa parte eu acho espantosa, como é que se consegue, antes dos 20 anos, fazer alguma alteração, porque nós somos tão voláteis nessa altura, mudamos tanto as vontades e os gostos e mais não sei o quê, depois é a moda daquilo, e a gente vai seguindo, é assim, eu acho que nós somos muito pouco, ou eu era, ou os meus amigos na altura eram, assim, muito pouco dados a definir uma coisa que depois fica para a vida, percebe, nessa altura. Então eu acho muito espantoso como é que se consegue fazer alterações tão radicais, que é preciso ter a força de vontade também, nessa altura. Acho muito engraçado. As minhas alterações foram tão radicais que o pessoal que eu mudei tanto, mudei a minha forma de estar, a minha forma de falar, que toda a gente achou estranho. Toda a gente achou estranho. A dado momento, o pessoal até dizia que eu era uma bruxa, porque
Também tinha esses nomes esquisitos, isso já era, pronto, não é? Sim, estilo, mas que era bruxa mesmo, estilo, se assim, a transformação é tão grande, a Rita foi reprogramada. É uma forma de ver. Foi reprogramada. Se calhar foi reprogramada. Foi muito diferente, foi muito esquisito. Eu também não costumo publicamente falar assim, muito menos assim, foi, olha, Gabriel. Não tem mal, não te preocupes. Nunca estou, por acaso agora que se vê assim um comentário em pop-up, fiquei estilo, pois é, eu estou a falar com muita gente. Estavas-te a esquecer, estavas a ser ouvida. Estava mesmo. Estava, de facto estava. Olha, diz-me então agora, depois casaste e tal, o marido começou a comer mais ou menos como tu e depois as crianças nasceram e já sabias que ia ser assim? Tiveste acompanhamento médico que tentou dissuadir-te dessa decisão? Como é que foi? Olha, foi muito engraçado, porque foi tudo muito natural, foi extremamente natural, assim. Para começar, eu tinha bebê na barriga, bebê, não era menina, na barriga, nunca a alimentação foi uma coisa que eu sequer pensasse. Eu não pensei nisso, isto não é um problema, nem sequer é uma coisa que eu tivesse que pensar. Mano, isso foi porque não tiveste médicos a dizer agora tem que mudar, que agora precisa disto ou daquilo, porque o bebê não sei o quê. Sim, mas a médica também não falou muito no assunto, se calhar porque também não achou que era uma questão. Para começar, não era normal haver vegetarianos. Para continuar, eu também não andava a revelar aí a minha alimentação. Estou, eu sou vegetariana, atenção, o que é que acham disto? Pronto. Não, eu não fazia isto porque, do género, para mim, a partir do momento em que eu decidi ser vegetariana, eu tenho que esquecer que as pessoas não o são. Portanto, muitas das vezes eu vou a um evento qualquer, ou a um sítio qualquer, e só quando vejo a carne nos pratos é que eu fico estilo, espera aí, come-se isto. Passa mesmo. E às vezes eu fico tão admirada que as pessoas ficam estilo, mas o quê? Tu estás enojada? Não é essa a cena, é só do género, eu não me lembrava. Não tenho inocência, Rita. O mundo ainda não é todo verde. Mas caminha para lá. Então, nessa altura, portanto, isso não foi uma questão para mim. Mas, a dada altura, estava eu a almoçar ou a jantar uma refeição com o meu marido e com os meus sogros, e a minha sogra perguntou, a bebê vai comer carne e peixe, certo? E aquilo ainda estava assim, estilo a encaixar no meu cérebro, quando o meu marido respondeu logo, não. E eu estilo, mas espera aí, o que é que vocês estão a falar? Sobre o quê? Eu estava mesmo estilo confusa, porque eu nunca tinha entendido que aquilo era uma questão, nem um problema. Eu nem sequer sabia que ela comia. Ainda? Que ela comia. Tinha chegado a essa fase tu, não é? E ainda para mais, a minha gravidez era. Eu quando fico grávida, quando fiquei grávida, de todas as vezes que fiquei grávida, não foram assim tantas, mas para mim foram bastante tempo. Eu normalmente não pensava, aquilo não era estilo a Rita ou a bebê, era uma cena, eu até me costumava chamar o invólucro. Pronto, eu era o invólucro. Porque já não havia, a maior parte do tempo, eu não conseguia propriamente pensar, ter problemas, soluções, eu vivia. Era breathe in, breathe out, e assim, era isto. Porque tudo o resto cansava muito, portanto não dá, não é? Sim, não dá. Há gravidezes que são assim, pronto, mais chatas, é verdade. Tudo me cansava, então não havia problemas para mim. Nenhum. E quando ele disse, não, ela não vai comer carne nem peixe, a minha sogra disse, mas como não? Mas vai comer um peixinho? Tadinha da menina, na sopinha. Peixinho. E o meu marido disse mesmo, não, ela vai ser como a mãe, vegetariana. E eu fiquei estilo, mas isto é uma decisão. Pois, não tinha chegado aí, claro. Não tinha. E depois eu fiquei assim, mas pronto, se havia um problema já não há. Está resolvido. Já resolveu por ti. Completamente, portanto, isto nada foi complicado. A verdade é que eu e o meu marido temos as nossas coisas, como todos, não é? Mas há aqui coisas onde não preciso falar, ele não precisa dizer e as coisas são estilo. Às vezes basta ele mexer assim, eu costumo até brincar, dizer,
Basta ele mexer uma ruguinha de expressão e eu já sei que ele não está bem. Ou então uma ruguinha e eu já sei que ele quer dizer alguma coisa. Pois é. Ele não se exprime muito, ele não é assim estilo, não é como eu. Olha, Rita, tu desculpa, eu não conheço o teu marido, mas deixa-me dizer-te que a tua formação é uma formação de expressão, certo? E ele deve ser um gajo normal, típico. Tu é que és o extremo da expressão, certo? E ele é um rapaz normal. De certeza, eu não sei, pá. De certeza. Ele é um rapaz normal. Normal, bom e normal. Muito normal. Dizer normal parece mal. Típico, pronto. Sim. Normal no sentido de... Sim, eu, lá está, sendo de teatro e por aí fora, não é? Sou mais... Eu, por acaso, nem perguntei, estou a assumir que ele que não é... Eu estou a presumir que ele não é da tua área. Não é. Ele é engenheiro mecânico, portanto... Não tem nada a ver. Claro que tem que ser só uma ruguinha e tu depois extrapolas para o que ele está a pensar. Claro, ele mexe a ruguinha e eu digo logo, que foi, quando está lá. É isso. Só. Eu acho que isso acontece com os casais que se entendem bem só de olhar. Caso eu acho isso. Olha, a Maria a dizer que adora a tua expressividade. Obrigada. Muito bem. Estou toda vermelha, o que vale é que não se nota muito. Não se nota muito, não, que eu também já concluí que felizmente estas luzes baralham tudo e a gente não fica nada mal. Olha, mas tu tiveste acompanhamento pediátrico com a criança, nem por isso? Na altura, mais uma vez, não foi uma coisa que eu pensasse, nem sabia que ela tinha que ter médicos, não é? Percebem essas coisas. Às vezes, eu acho que nos primeiros filhos nós temos muita baralhação, eu acho. De repente a gente tem que fazer no primeiro mês temos que fazer muitas coisas. A criança que mal nasceu, a gente ainda não deu conta que existe alguma coisa fora de nós, e a gente tem imensas coisas para fazer. É verdade, também concordo. Dessa parte, e achei isso doloroso. Sim, eu por acaso quando vi a minha filha nos meus braços, eu peguei nela assim, mesmo estilo. E agora o que é que eu faço com isto? Estilo. Não ligaste o chip logo? Há mães que ligam logo o chip. Não, eu fiquei só a olhar o estilo. E agora o que é que eu faço com isto? E depois ainda tive tempo para observar, ver que ela é linda, que não lhe falta nada. Depois ainda tive tempo de verificar se ela estava sempre a respirar. Depois não conseguia achar, pois ela estava sempre muito quieta na primeira noite e eu achava que ela não devia estar viva, então eu estava sempre... E às vezes cutucava para ela respirar. Mais forte, estilo, respira. Eu não tive disso, pá, mas tanta gente conta isso, é tão espetacular, eu não tive disso. Tanta gente que faz assim. Tanto assim, respira. E ela, dá a respirar. Posso respirar também. Não é verdade, exatamente. Olha, sabes porquê que eu estava a falar da pediatra? Porque eu tenho muita memória de fosse pediatra privado ou centro de saúde, porque eu acabei por ir aos dois, por uma razão ou por outra, no início da gravidez, e eles têm sempre aquela coisa do vou-lhe fazer o plano, e agora a criança vai comer a sopinha não sei o quê, e quando passar X tempo vai meter o bocadinho de carne, o bocadinho de não sei quantos, e eu disse, eu não vou meter nada dessas coisas, porque nós é mais feijões. Não é? No meu caso, as duas ficaram assim um bocadinho. A do centro de saúde eu não pude deitar fora, porque faz parte, tive que dizer, pois tem razão, vou pensar no assunto. E a pediatra que era paga, assim por fora, e eu mudei. Agora, no meu caso, a minha médica de família já me conhecia desde os 15 anos, portanto ela sabia que eu era vegetariana. E que poucas hipóteses haveriam de tu, de repente, não é, enfiar carne ou peixe na criança. Ela nem sequer, lá está, ela nem sequer pôs em, acho que não, pronto, está tudo. E ela sempre foi muito fixe mesmo, muito fixe comigo. Mesmo, não tenho absolutamente nenhuma razão de queixa, muito pelo contrário, a minha filha mais velha não gostava de ir a médicos, barrava com qualquer um na frente e gostava de ir à doutora Mónica, que era assim o nome dela, que é assim o nome dela, ainda existe. Portanto, era tranquilo. E lá está, também tinha uma enfermeira que aconselhou as minhas filhas a serem vegetarianas também. Já estava a decisão tomada, mas a enfermeira também disse que era o melhor. Portanto, na minha vida... O teu caminho é engraçado. Se a gente for a pensar
em termos de energias, o teu caminho só ficou difícil até aos 13. Depois disso foi sendo orientado com muita luz. É engraçado, mesmo com esses pormenores todos. É giro. Eu mudei toda a minha... Quando mudei toda a forma de estar, é quase como se o mundo, em vez de estar contra mim, de repente estivesse comigo. Não é? Eu sentia o mundo contra mim e eu contra o mundo, e era uma luta gigante. E depois deixou de acontecer esta luta, já não havia essa luta. Não vou dizer que não haja momentos em que eu estou desequilibrada, que choro como um raio, sempre, claro. e que me dá aquele tipo de não é? Mas eu sei que posso mudar e que não é obrigatório, não são os outros, sou eu, não é? Sim. Eu posso mudar e adequar-me, e as coisas vão ser diferentes de alguma forma, mas nem todas elas são fáceis, atenção, não é? Sim, mas eu acho que quando nós estamos reprogramados, como diria a Maria, não é? E percebemos que há outra forma de ver as coisas más, é como tu dizes, é mental, é muito mental. Nós depois conseguimos passar pelas adversidades um bocadinho mais facilmente, e já não vemos tudo negro, não é? Apesar de poder ser, nós conseguimos ver as coisas mais positivas. Eu acho que esse tipo de... Tirando o esoterismo do que eu vou dizer a seguir, eu acho que esse tipo de forma de ver a vida ou forma de estar atrai energias positivas também. E essas coisas que depois nos iluminam e vão levando pelo caminho, passando o esoterismo da coisa. No fundo é... Já acho que é assim... uma cena de ímãs, assim um bocadinho mais mecânico. São ímãs. Acho que sim. Não sei, mas acho que o conceito de karma é uma coisa bonita. É bonito. Que a gente dá e recebe essas... Eu acho. É a fase da vida. Há tanta coisa sobre a qual se pode falar mesmo, tanta, e acho que houve uma coisa que eu percebi ao longo da vida, que eu achava, muito do que eu achava, por exemplo, com 13 anos, é que há o certo e o errado. E, entretanto, percebi que o certo e o errado não há. Há tudo o resto, mas o certo e o errado não. O meio é muito difícil. Há tanta outra coisa, mas é isso. E voltando aqui ao pediatra, porque acho que depois isso não conclui. Eu descobri que havia de facto problemas com pediatras e com médicos mais tarde. Haver outras pessoas a perguntarem-me se eu tinha dificuldades. E eu a dizer sempre, a sério? Eu não. Porque era assim que acontecia. Na altura havia um livro, ainda há um livro de alimentação vegetariana para bebés. E eu comprei-a, porque eu comprei esse livro. Acho que sim, exatamente. É assim um de capa vermelha, pelo menos era, com uma criança muito gira no meio. Não sei, não deve ser o mesmo. Pronto, não sei, não tenho certeza, mas pronto, não tenho certeza. Mas era um livro de alimentação para bebés que ainda há e que já vi alguém também a comprar. E comprei-o porquê? Porque nenhuma nutricionista, por exemplo, apesar da minha médica me aconselhar, ela disse mesmo, olha Rita, assim, estás por tua conta. Estilo, não mates a criança, não é? Só isto. Pois é. Mas estás por tua conta, porque eu não tenho como saber a nível nutricional o que é que acontece. Então comprei esse livrinho porque me ajudou imenso a introduzir os alimentos na hora certa. Descobri com essa minha primeira filha que a alimentação para bebê não é para bebê, é imprópria para bebê, gente. Não passem essa alimentação às crianças, que isso mata-os quase. É assim, aquilo é mesmo açúcar. Não sei o que é. Tudo processado. Tu estás a falar, diz-me, tu estás a falar dos limiares dos supermercados em que tem alimentação dita para bebê? Sim. É um crime. É um crime. Pois é. Mas eu não comia aquilo, como é que eles comem? Pronto, é assim, pois é isso, mas eu acho super estranho porque muitas pessoas são educadas a que aqueles boiõezinhos, eu hoje não estou nada bem com as palavras, mas pronto, os boiões pequenos que são fáceis de ter no carrinho, que as pessoas levam e tal, e quando a criancinha precisar de comer tem aquilo e tal, pronto. Há muito essa coisa do facilitismo, não é? Só que se pensarmos bem, todos os alimentos que têm prazo de validade acima de uma semana não são coisas frescas, não é? É um alimento, já é processado, já tem qualquer química ali dentro que faz com que ele seja para consumir daqui a 2 ou 3 meses. E aqueles tipo de danoninhos, suicinhos e o caneco dos iogurtinhos, repara,
a publicidade é que até nem precisa de frigorífico. Opá, está tudo estragado. Era aí que as pessoas deviam acordar e pensar, se não precisa de frigorífico, não é para comer e não é para dar a criancinhas. É assim, não é. Não é porque com a minha filha mais velha eu comecei a perceber que não é mesmo, porque eu fui ler todos os rótulos. Eu estava mesmo importada em não acrescentar coisas na altura errada. Por exemplo, Sim. o ovo. Só se acrescenta o ovo, sei lá, aos 9 meses. Estou-me a tirar atenção, já não me lembro. Mas é parecido, acho que é parecido. 6 anos, ok? Portanto, já não me lembro. Sim, mas acho que é por aí. Ok, imaginemos que o ovo só se acrescenta aos 9 meses. Vamos pôr esta data como referência. Pois então, temos bolachinhas para os 3 meses, ou para os 6 meses, ou para os 7 meses. Que tem ovo? E a minha pergunta é, mas como? Mas como? Eu fiquei escandalizada. Depois, a minha filha mamou exclusivamente, as duas mamaram exclusivamente, mas estava a falar da mais velha, por isso é que eu tive a tendência a dizer a minha filha, mamaram exclusivamente até aos 6 meses. Que foi algo maravilhoso, tanto para mim como para elas. Foi mesmo bom. Eu gostei muito disso. A minha foi mais prolongada, mas sim. Estou a dizer exclusivamente. Eu sei, eu também estava. O meu segundo mamou exclusivamente pai até aos 8, porque não queria ligar à comida, e ele só começou a comer mesmo aos 14. Portanto, foi assim uma coisa. Ele não queria, só queria mama. Uau! Foi. Mas pronto. Então, é o género, porque, por exemplo, a minha filha mais nova, aos 7 meses, não quis mais mamar. A minha filha mais velha mamou até aos 2 anos. Pois é isso. Portanto, cada um sabe o seu ritmo. Por exemplo, a minha filha mais nova comia uma banana neste ritmo, estilo. Vou fazer aqui um traço para perceberem o ritmo. E eu não estou a exagerar. É rápido, credo. A banana desaparecia neste tempo. É rápido, sim. E eu entrava em pânico. Porquê? Porque ela, de facto, eu não sei como é que ela esmagava aquilo na boca, mas aquilo esmagava-se tudo. E eu tinha medo de tirar a banana porque ela agarrava aquilo e fazia mesmo... Engolia aquilo, porque ela comia. Eu ficava estilo. E quando eu tentava tirar a banana, porque tinha medo que ela se engasgasse ali assim com aquela coisa toda, né? Ela ficava estilo. E eu ficava mais nervosa, exatamente. E eu ficava assim, estilo. Espera aí, se ela está a berrar e está a comer a banana na mesma velocidade, deixa-a comer. Ao menos sossegado o risco é menor. Exatamente, sossegado o risco é menor. Portanto, coisa que não acontecia com a mais velha, de jeito nenhum, tudo tinha que ser muito mais pequenino, tudo tinha que ser completamente diferente, não tinha nada a ver com a mais nova. A mais nova queria pegar sempre tudo em grande, maçãs, peras, tudo grande sempre. Era tudo maior que ela, tudo, e comia muito. Mesmo. Mas lá está, elas mamaram exclusivamente até os 6 meses. E depois, a primeira, eu segui religiosamente, como se costuma dizer, ou seja, fui passo a passo com todos os ingredientes. E como fui passo a passo com todos os ingredientes, eu comecei a ler todos os rótulos, todos. Outra coisa, se eu não lhe queria dar leite de vaca, de repente eu olhei para as bolachinhas. Tudo com leite. Tudo com leite. E eu fiquei... As tostas básicas agora, que eu vou procurar uma tosta, sei lá, daquelas de pôr um patezinho por cima e não sei o quê. Tem tudo leite em pó. Para quê? Mas tem tudo leite em pó. É mesmo. Tudo soro de leite. Soro de leite, é isso. Soro de leite. É mesmo. É assustador. Coitadinhos dos que são alérgicos, dos que têm APLV. Coitadinhos. Isso é para mim é mesmo assustador. Eu não sei como é que os pais conseguem gerir isso, porque eu costumo dizer que é um veneno, no sentido de... Pronto, ok, estou a exagerar, se calhar toda a gente deve estar a ser dramática, mas o que eu quero dizer é que é do género, está por todo o lado, aquilo é do género, ovo, leite e açúcar, está por todo o lado. E depois, então, a conjugação destes três é a abrir. A gente se vacilar, tocou. Eu não sei como é que é possível. Quem for de facto mesmo alérgico... É difícil. Olha, para rematar, conta-me como é que fazem nas escolas das crianças. Também foi sempre muito fácil. Opa, não te quero. Fico logo a achar que a minha vida foi um drama. E a vida dos outros, ninguém se vai identificar contigo. Como é que é? Ninguém se vai identificar comigo. Esperem lá. Então vais fazer um apelo, Rita, a todos os nossos ouvintes de agora em direto e aos ouvintes
posteriormente, que estejam a ver isto na gravação no canal do YouTube, peço-vos que escrevam se tiveram vidas assim fáceis, como a Rita está a contar. Eu ia gostar muito de vos conhecer. Feito deste apelo, conta como é que foi a escola das tuas filhas. Então, sim. A da mais velha foi para a creche aos 2 anos e quando cheguei à creche, ok, fiz, para mim sempre foi muito importante, lá está. Ser vegetariana não é ser vegetariana, é todo um modo de ser e de estar. Então eu olho para a escola como um todo. Portanto, se me agrada a escola, então eu passo para a parte vegetariana. Ok, fiz. Então agora como é que fazemos? Já agora, a minha filha é vegetariana. Portanto, é o último ponto dos últimos pontos. Eu nem me lembro que ela é vegetariana. Porquê? Porque não existe para mim todo o resto. Vamos ver. Tem um mundo, não é? Assim, exatamente. E batido tudo certo. E então, depois, claro, na primeira se calhar foi mais estilo. Eu sim. Mas olha, como é que fazemos? Eu posso trazer aqui algumas coisas, estilo tofu e não sei o quê. Mas pronto, está bem. Então nós fazemos acompanhamentos e a mãe traz estilo tofu e não sei o quê. E está tudo. Pronto, semana a semana, levava assim umas coisas, se fosse ovo não havia stress, e era isto. E assim foi. Depois, a minha filha, mais velha ainda, passou para uma escola pública em Matosinhos, que já tem alimentação vegetariana há N. Ou seja, é só os pais pedirem. Okay. Na Câmara de Matosinhos, no ensino do pré-escolar até ao 4º ano, sempre foi assim. Pública? Agora, pública. É só pedir. Há 3 alimentações: a normal, não sei o quê, e a vegetariana. Eu não sei o quê, não sei porque eu não pedi, não é? É capaz de ser a dieta, não? Não é uma dieta? Não sei. Vou ver o que é que seria. Eu pedi sempre a vegetariana e ela tinha. Isto acontecia pelo menos sempre, muito antes de haver esta regra dos vegetarianos serem obrigatórios, não é? Agora é lei, sim. Havia. Agora há, mas antes havia. Portanto, sem stress. E depois, a minha filha mudou, a minha filha mudou para uma escola cuja alimentação é vegetariana. Portanto, a base é vegetariana. Quem não quisesse comer vegetariano, trazia de casa. Era isto, era o contrário. Por isso é que tu pensas que o mundo é assim, todo verdinho. E depois, a minha filha mais nova também foi para uma creche. Essa foi mais cedo, foi para um ano para a creche. Também fui à procura de uma creche, quer dizer, por acaso nessa altura até nem fui à procura de uma creche, foi uma amiga minha que também tinha uma criança que ia meter na creche e que ela confiava e que eu confiava muito nela, e eu disse: se tu vais meter nessa creche, eu vou meter nessa creche também. Claro. Então cheguei lá, era tudo muito familiar, muito caseiro, muito fixe em Canelas, é o Zebra em Canelas, e a Vila Nova de Gaia, e assim, aquilo era muito familiar, toda a gente tratava da minha filha assim, impecavelmente bem, e a cozinheira, que era a dona, fazia manjares para a minha filha, então era estilo na boa. Pronto, e agora... É muito positivismo. Tiveste muita sorte. Olha a dona ser a cozinheira e fazia... isso não há. Mesmo. Ela não era só cozinheira, não é? Ela, na realidade, a formação dela é a educação de infância, mas ela gosta de cozinhar e cozinhava para os meninos dela. Precisamos de mais histórias como a tua. Precisamos mesmo. Portanto, foi super tranquilo. E agora anda numa escola cuja alimentação é vegetariana. Portanto, pronto. Sem stress. Assim, sem stress. Olha, ainda bem, fico contente. É qualquer coisa. Os teus exemplos são qualquer coisa. Olha, tenho que te agradecer. Assim, deixa lá ver, assim para finalizar mesmo, não tens assim nenhum drama terrível? Não há nenhum drama? Tenho um drama muito mau. Atenção, este é bom. Estava eu grávida da minha filha mais velha e estava a atuar, na altura estava a atuar. Aí. Tenho um gatinho que está aqui. E então estava com a minha filha mais velha na barriga e estava a atuar no TEP, na altura, em Gaia, e na altura do almoço, eu que estava habituada a que havia alimentação para mim em todo lado, não é? Eu sempre quando casa, fui ao café da frente, na boa,
perguntei, olha, e estava mesmo a apetecer uma sopa, e eu ainda para mais na gravidez dela, mesmo estilo, sempre que queria alguma coisa tinha que ser naquele momento, porque mais tarde era tarde demais. Claro. Eu sempre achei que não havia desejos, com ela percebi que os há. Sim, coisas há, é verdade. Eu achava que era mito, não é. Não é, são necessidades nutricionais que nós temos e depois ficam mascarados como se fossem desejos, sim, uma coisa assim mais ou menos. E eu babava-me por uma sopa nesse dia, chego à senhora da frente, que era uma senhora, e perguntei, olha, eu queria uma sopa, tem sopa? Tenho. Leva calquenor? Não. Leva carne? Não. Leva molho de carne? Não. Peixe? Não. Marisco? Não. E eu perguntava isto tudo, atenção, tudo. Com cozida à portuguesa? Não. Acrescentou cozida à portuguesa? Não. Ok, então eu quero uma sopa. A sopa veio para a mesa. Comecei a comer a sopa e tinha ossos lá dentro. Eu cheguei à beira da senhora e disse-lhe assim, eu já comi uma boa parte desta sopa, eu estou grávida, eu não como disto. Comecei, olha, estava mesmo estilo hormonalmente a bater mal, eu já quase à anifila, assim. Claro. Eu comi isto e agora só tenho reações e agora... É tão mal. Virei-me para a senhora e disse assim, mas a senhora disse que não tinha carne. Não tem, menina. Isto não tinha carne. Não tem, menina. Eu não tinha, não tem, menina. Mas tem um osso e ela... Um osso é diferente. Eu fui ao talho buscar para dar sabor. Só o osso, claro. Só o osso. Sabinha. Foi um drama. Não, mas foi mesmo. Eu sinto, porque mesmo não grávida, isso é horrível. Porque é daqueles... Assim, quando a gente... Ainda por cima, tu fizeste um rol de perguntas imenso, mas às vezes a gente só diz, olha, mas tenho a certeza que não tem nada de origem animal? Ah, não tem, pronto. E a gente vai a comer e tem ali a rodelinha a boiar, porque aquilo não é um bicho para eles, não tem patas, não fala e tal, pronto, aquela coisa. Mas tu fizeste as perguntas todas, mas quer dizer, a gente esqueces de falar na carne. Não, falarmos na carne, mas esquecermos de apontar o osso, que é a mesma coisa. É mesmo dramático. E grávida é crime. Deviam ser processados. Aquele tamanho assim. Opa, eu bati mal, não imaginas. Eu passei o resto do dia assim, estilo. Para Ok, saber aquilo. O sabor daquilo é outro. Pois, mas eu nem senti. Eu comecei a comer e achei um bocadinho estranho o sabor, mas fica estilo. Não, ela disse que não. Eu perguntei isto tudo, toda a gente me estava a chamar maluca de ter perguntado isto tudo. Ela disse que não, eu vou confiar. Claro, temos que E eu confiar. vejo o docinho, eu assim. Que pouco aí, meu Deus. Foi, olha, foi horrível. É isto. Olha, então é isto. That's a wrap, não é? Foi ótimo. Olha, então quero-te agradecer muito por teres cá estado, foi excelente, gostei muito desta conversa. Quando quiseres volta, né? Porque é sempre bom conversar contigo. Alguém positivo. Não, eu estou mesmo feliz, a sério, por causa da nossa conversa ter sido assim. É muito raro acontecer assim, este tipo de partilha, porque toda a gente tem, não são todos, mas a maior parte tem muitas dificuldades e muitas relacionadas com crianças, portanto, ainda bem que a coisa andou positiva para esses lados. Muito obrigada, sim. Obrigada a eu. Um bom restinho de noite. Olha, obrigada. Um abraço. Então. Beijinhos. Até já. Obrigada, Maria. É Maria. Tchau, minha querida. Beijinho. Meus caros, espero que tenham gostado desta conversa, como eu gostei, foi super divertida. É muito raro termos assim, como eu estava a dizer à Rita, pessoas com uma vida tão positiva pelo caminho mais verde, mas já sabem, se tiverem umas vidas como estas, contactem-me e nós conversamos para podermos partilhar coisas boas sobre a caminhada pelo vegetarianismo com as outras pessoas que nos ouvem. Pode ser que assim nós consigamos inspirar mais alguém. Agora não se esqueçam, o site é amarpor2.pt, é muito mais fácil de navegar, tem lá toda a informação que vocês querem, tem o canal de YouTube lá muito fácil de aceder. Vocês podem fazer a subscrição do blog e recebem as receitas sempre que elas saírem, por e-mail. Podem fazer a subscrição do canal de YouTube também, que é sempre bestial para o projeto. Podem também fazer um like à página de Facebook, onde aparecem as lives em direto todas as quintas-feiras às 9 da noite. Para a semana estamos cá outra vez, portanto até lá, divirtam-se, beijinhos.